Há alguns dias atrás, o site Retraction Watch publicou uma reportagem informando que o artigo do pesquisador francês Didier Raoult, que defende a cloroquina, a hidroxicloroquina, como tratamento definitivo para a infecção pelo coronavírus e que dispensa a necessidade de outras pesquisas, que esse artigo publicou que esse artigo estava sendo reavaliado. Ele será retirado da publicação para ser reavaliado com relação à sua qualidade. Dois foram os motivos para essa retirada. O primeiro, que a Sociedade Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana questionou vários pontos metodológicos do artigo. O segundo ponto é que esse artigo foi publicado muito rapidamente e verificou-se, em seguida, que um dos coautores do artigo é também um dos principais editores da revista na qual esse artigo foi publicado. Os profissionais da área de saúde sabem como funciona a revisão de um artigo científico, mas para aqueles estudantes e para as pessoas que não são da área, eu vou resumidamente explicar como isso funciona. Ao escrever um artigo científico, a pessoa submete à revista que ele escolhe. Essa revista tem um editor-chefe que recebe o artigo e encaminha para um editor adjunto, aquele editor que é o responsável por avaliar os artigos daquele ou deste tema. Esse editor faz uma revisão rápida, procurando erros grosseiros, questões éticas, vê se o artigo é relevante, se o assunto é relevante, se não há nenhum erro ético ou metodológico importante. E não havendo, ele encaminha para os revisores, que vão fazer, na maior parte das revistas, uma revisão mascarada e independente. O que isso significa? Que nem os revisores sabem quem são os autores do artigo e nem os autores do artigo saberão quem foram os revisores. Além disso, os revisores não falam entre si. Cada um emite a sua opinião sem saber o que o outro está dizendo. Essa revisão é enviada de volta ao editor adjunto. Ela pode simplesmente negar, alegando que existem erros e problemas que não permitem a publicação. Ela pode encontrar alguns erros e problemas, mas que podem ser solucionados, e essas são enviadas para os autores que respondem. A partir da resposta dos autores, esse artigo será aceito ou rejeitado, e é mais ou menos assim que funciona. No entanto, infelizmente, este processo não é o suficiente para garantir que os artigos tenham boa qualidade. Apesar disso tudo, vários artigos publicados encontram ou apresentam, melhor dizendo, diversos erros, tanto de metodologia quanto de resultados. E pior, o número de retractions, de retiradas de artigos depois de publicados, ou seja, depois de passarem por todo esse processo, é descoberto um problema que faz com que o artigo seja retirado. É como se ele deixasse de existir. E isso está aumentando. Eu vou mostrar para vocês agora aqui um gráfico como isso está acontecendo. Este gráfico, publicado num artigo de 2016, mostra a linha em azul, o número de publicações ascendendo desde 2003, e mostra a linha vermelha, com quadradinhos, o número de artigos retirados, ou seja, depois de publicados, foram retirados de circulação, porque foram encontrados, após a publicação, erros metodológicos, erros éticos ou mesmo fraude, que faziam com que esses artigos não pudessem permanecer no mundo da pesquisa. Eles tinham que ser retirados, os dados deles não serviam para nada, estavam errados. Mas como pode, e vejam que esse número aumentou muito a partir de 2014, chegando a ultrapassar até o número de publicações. Mas a pergunta é a seguinte: como pode acontecer isso diante de um processo tão rigoroso como esse que eu descrevi agora mesmo? Um outro artigo, publicado em 98, já mostrava um dos motivos para isso. Editores escreveram um artigo fictício e introduziram nesse artigo erros propositais. Está aqui na tela o artigo em que é apresentado o resultado desse experimento. O artigo fictício era a comparação do propranolol, que é uma substância, com o placebo, que é uma simulação de substância, um miolo de pão sem efeito nenhum terapêutico, no tratamento da enxaqueca, um ensaio clínico. Eles mandaram esse artigo para todos os revisores da sua revista, os revisores habituais, que eram pessoas consideradas academicamente qualificados.
Vejam no próximo slide o quadro. À esquerda, os erros, eu não vou falar de todos. À direita, a porcentagem de revisores que identificaram tais erros. O primeiro erro, logo, que é a falta de definição de enxaqueca. O trabalho é sobre enxaqueca e os autores não definiram o que era enxaqueca. Apenas 60% dos revisores identificaram esse erro. Não houve randomização. A pedra angular de um ensaio clínico é a randomização, e apenas 30% dos autores identificaram que não havia randomização. Veja bem, os valores de P, que é um aspecto estatístico do estudo, estavam incorretos. Menos de 1% dos revisores identificou esse problema. Os resultados não corroboravam as conclusões, ou seja, as conclusões, os autores não podiam chegar àquelas conclusões com base naqueles resultados. Apenas 30% dos revisores identificaram esse problema. Vejam bem, no próximo slide eu mostro um artigo publicado em 2005 em que o autor afirma categoricamente que a maior parte dos resultados de pesquisa apresentados são simplesmente falsos. É muito importante que nós entendamos que o fato de um artigo estar publicado, mesmo que numa revista importante, não significa que aquilo é a mais absoluta das verdades. Não conhecer as ferramentas que permitem avaliar um artigo nos coloca muito frágeis, muito fragilizados diante das informações que aquele artigo nos dá. E tem um último detalhe que não pode ser esquecido. A pesquisa é uma profissão. A pesquisa é uma carreira. A indústria farmacêutica, que presta um trabalho inestimável à saúde de todos nós, mas é um mercado que mexe com bilhões de dólares. Então, infelizmente, não é impossível, existe uma possibilidade sempre de que na pesquisa haja também a fraude. Por isso, cada vez mais tem sido enfatizada e tem havido, inclusive, congressos sobre integridade em pesquisa, que é um fator fundamental que deve permear o processo de pesquisa desde a elaboração do protocolo até a publicação final dos resultados. Como pode ser percebido, são muitos os fatores que permitem com que um artigo, mesmo publicado em grandes revistas, possa ter erros fundamentais que prejudicam a nossa avaliação e podem vir a prejudicar o exercício da nossa profissão. É fundamental que, ao lermos um artigo científico, nós temos a capacidade de analisá-lo criticamente, porque senão sempre podemos estar sendo vítimas de um erro, tanto de um revisor, de um autor ou mesmo até de má fé. O meu nome é Marcos Conte, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor convidado da Faculdade de Medicina de Petrópolis e diretor científico do Instituto de Treinamento, Ensino e Pesquisa, o ITEP. Até o próximo vídeo.